Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos responder dois exercícios sobre aplicações de derivadas utilizando os arcos trigonométricos. Vamos lá. Então o primeiro exercício diz o seguinte: qual a derivada da função y igual ao arco cosseno de e na 2x? Temos que encontrar aqui a derivada dessa função, né? De y arco cosseno de e na 2x. Para encontrar a derivada dessa função, eu preciso encontrar as derivadas de arco cosseno. Se observarmos, é arco cosseno de uma função composta. Vou ter que utilizar a regra da cadeia. Mas para isso, eu preciso saber quanto equivale a derivada desse arco trigonométrico. Já tem uma tabela pronta referente a cada arco trigonométrico. Trouxe para vocês aqui, deixar para vocês calcular, se precisar em qualquer outro exercício, vão ter aqui relacionado a todos os arcos trigonométricos. Eu deixei aqui também para vocês a derivada trigonométrica, né, que é em relação a seno, cosseno, tangente, secante, cotangente e cossecante. Temos aqui as derivadas normais da trigonometria. Já dentro dos arcos trigonométricos, temos o arco seno, temos o arco cosseno, o arco tangente, o arco cotangente, o arco secante e o arco cossecante. Então, nesse exercício, vamos utilizar isso aqui, ó, nesse primeiro exercício, o arco cosseno de x. Então, o arco cosseno de x vai ser menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E no segundo exercício, vamos fazer um exercício sobre o arco secante. Mas vamos fazer o primeiro exercício. Então, o primeiro exercício é o arco cosseno e o segundo é o arco secante. Então, vamos voltar aqui. Primeiro exercício, ó, calcula a derivada de y igual ao arco cosseno dessa minha função. Vamos lá. Como eu vou utilizar, eu estou vendo que é uma função composta, então eu vou utilizar a regra da cadeia. Como é que fica essa regra da cadeia? É a derivação da mais externa para depois eu derivar a mais interna. Então vou ter que derivar o arco cosseno dessa função. Essa função aqui, ó, eu vou chamar ela de u. Vou chamar ela de u aqui para ficar mais fácil o entendimento. Pode ser qualquer letra, mas vou chamar ela de u. Então, vou fazer a derivada do arco cosseno de u. E quem é u para mim? O u vai ser o e na 2x. Então, o u ele é igual ao e na 2x. É a derivada da mais externa, que é o arco cosseno, vezes a derivada da mais interna. Só que dentro dessa mais interna, temos uma função composta, ó, que é o e, o número de Euler, ele é elevado a 2x. Se o e é elevado a 2x, então vai ficar a derivada da mais externa, que é o 2x, aqui vai ser o 2x, e vou ter que derivar a mais interna. A mais interna é o e na 2x. O e na 2x. E vou ter que multiplicar, né, esse e na 2x pela derivada do u. Que o u aqui agora para mim, nessa segunda função, vai ser o próprio 2x. Como é que fica? Então, eu vou fazer logo aqui, ó, a derivada do arco cosseno. Vimos lá que a derivada do arco cosseno, ó, vou trazer novamente, é menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Trazer para lá. Vai ficar menos, aqui, já vou calcular a derivada. A derivada de y é y'. Então, vai ficar o cosseno, né? O arco cosseno, que vimos lá que é menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Só que x ao quadrado é representado por u. Vou colocar aqui, ó, que é u ao quadrado. Essa aqui é só a derivada desse arco cosseno. Agora, eu multiplico por u'. Quem é u'? É na 2x. Ó. É na 2x. Só que é na 2x, a derivada dela é uma derivada composta. Então, eu faço a mais externa
para depois fazer a mais interna. Então, a mais externa, eu chamo ela de o E na x completa, já deixei aqui. E agora eu vou fazer a mais interna, que é a derivada de u. A derivada de u é a derivada de 2x. Só multiplicar aqui, ó. A derivada de 2x é 2, porque o 2 vem para frente, aqui é 1, né? É ficar 1 vezes 2, que aqui é o próprio 2, 1 vezes 2. E x elevado a 1 menos 1, que é 0. Então, dá o próprio 2. A derivada de 2x é 2. Então, aqui dá para fazer, dá para ajustar essa minha derivada. Então, a derivada do arco cosseno ficou 1. Aqui o menos 1, né? Menos 1 que multiplica tudo em cima. Menos 1 vezes o E na 2x vezes 2. Menos 1 vezes 2, ó, fazer logo os números. Menos 1 vezes 2 deu menos 2. Vezes E na 2x. É E na 2x. Isso aqui é meu numerador. Já no meu denominador é a raiz quadrada de 1 menos u. E quem é u para mim que a gente encontrou? Ó? O valor de u está aqui. Ó. O valor de u, que nessa minha função também é na 2x. Colocando aqui, ó, é na 2x. Só que é elevado ao quadrado. Ó. Quadrado da fórmula do arco cosseno. Então, fica elevado ao quadrado. Então, a derivada desse arco cosseno vai ficar menos 2, o E na 2x, multiplicado pelo E na 2x, dividido por raiz de 1, menos... Agora aqui, ó, eu tenho potência de potência. Como é que eu faço potência de potência? Eu faço só a multiplicação, né? 2x vezes 2 vai dar 4x. Então, fica E elevado na 4x. Então, essa é a minha derivada dessa minha função do arco cosseno. Então, preciso saber quanto equivale a derivada do arco cosseno, que eu trouxe lá da tabela trigonométrica, né, dos arcos trigonométricos, que o arco cosseno é menos 1 sobre raiz de 1 menos x. Só que x aqui, ó, no arco cosseno é representado por uma função composta. Por isso que fiquei com a derivada de u. E u eu já tinha colocado aqui que era toda essa minha função. Certo? Então, a derivada dessa função é isso aqui. É 2, menos 2, né? Negativo, tem um sinal aqui, é menos 2, que multiplica E elevado na 2x, dividido por raiz de 1 menos E elevado a 4x, certo? Na questão de número 2, ó, qual a derivada da função? Aqui temos o arco seno, Então, lá naquela minha tabela, o arco seno, ó, é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Só tiro o negativo, ó. É o mesmo arco, o arco secante com o arco cossecante, o arco seno com o arco cosseno, só o que muda, só o que diferencia um e o outro é só o sinal, ó. O cosseno é negativo, já o seno, o arco seno é positivo. Então, vamos lá como é que fica esse exercício. Olha só, eu quero a derivada dessa minha função. Se observarmos, aqui está uma regra do produto. Vou ter que utilizar essa minha regra do produto. Por quê? Porque esse raiz de 1 menos x ao quadrado está multiplicando o arco seno de x. Então, eu tenho que fazer a regra do produto. Como é que eu calculo a regra do produto? Ó, vou trazer para cá. A regra do produto que vimos que é f vezes g. A regra do produto é dada da seguinte forma. A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Pronto. Eu tenho aqui, ó, f vezes g mais f vezes g'. Mas quem é f, quem é g? Então, f, ó, como vimos no vídeo passado, temos que f é a minha primeira função. Ó. F é toda essa minha função, que é o produto. Ó. Minha primeira função é raiz de 1 menos x ao quadrado. Temos aqui, ó, raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso aqui é f. E quem é g? A minha segunda. G, ó, é meu arco secante de x.
trago para cá, é o arco secante, secante não, né? O arco seno de x, o arco seno de x. Agora eu quero calcular a derivada de f e a derivada de g, que eu vou precisar aqui para fazer o produto e depois somar. Então eu quero encontrar a derivada de f e depois eu quero encontrar a derivada de g. Pronto, a derivada de f, é essa expressão. Para eu calcular a derivada com radical, fica melhor para a gente calcular transformando esse radical em potência. Tem uma regra dentro da potenciação que eu posso transformar esse meu radical em uma potência. De que forma? Eu pego o índice, ele vira denominador dessa minha potência e pego todo esse expoente, aqui é 1 menos x ao quadrado. Aqui, como eu não tenho nenhum expoente dentro dele, então aqui é elevado a 1. Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é raiz quadrada. Então ele fica, o expoente da minha raiz fica o numerador, já o meu índice dessa minha raiz ele passa a ser o meu denominador dessa minha fração. Então, para eu calcular a derivada, se observarmos, eu vou ter que utilizar a regra da cadeia novamente. Por quê? Porque eu tenho uma derivação composta, né? Eu tenho uma função aqui composta. Eu tenho aqui o expoente e tenho uma função aqui elevada ao expoente. Como é que eu utilizo a regra da cadeia? Eu faço a mais externa, que é o expoente. Eu vou utilizar primeiro o expoente, a derivada do expoente, e depois eu faço a mais interna. Como é que fica? Vou jogar o meio, né? Trazendo o meu para cá, né? Então, F', trazer aqui para cima. O F' vai ficar meio, tem aqui, meio, trouxe ele para frente. Aqui eu não mude nada, porque aqui é como se fosse o meu U. É a derivada de U, a derivada do expoente vezes o U', né? U' é a mais interna. Então, ficou 1 menos x ao quadrado. Agora, aqui é onde está o segredo. Porque eu vou ter que... Aqui é 1 meio menos 1. 1 meio menos 1. Esse menos 1 veio da regra de derivadas. E agora eu vou ter que tirar a derivada de u. A derivada de u, derivada da constante aqui é 0. Vai ficar só o 2, vem para frente, fica menos 2 vezes x. Então, fica menos 2 vezes x. Aqui só arrumando, a derivada de f vai ficar 1 meio aqui. Aqui, vai ficar 1 menos x ao quadrado. Esse meio menos 1 é a metade, né? Eu tenho um inteiro negativo tirando a metade. Então, vai sobrar para mim a outra metade. Menos meio. Menos, que multiplica o 2x. Aqui dá para dar uma simplificada, eu tenho esse 2 aqui dividindo, eu tenho esse 2 aqui multiplicando, então vai ficar só o menos x. Então a derivada de f, a derivada de f, ele é igual a 1 vezes isso aqui vai ficar o próprio, não posso trazer esse menos x para frente, vou trazer para cá. Menos x, porque é 1 vezes menos x, ficou menos x. E agora ficou só o 1 menos x ao quadrado elevado a menos 1 meio. Pronto. Então, a derivada de f, aqui tem uma regra da potência que diz o seguinte. Quando eu tenho um expoente, né, uma base elevado ao expoente negativo, meu expoente negativo, para eu deixar ele positivo, ele vira denominador. Então, fica menos em cima, né, menos x. Todo esse número aqui, 1 menos x ao quadrado, elevado agora a 1 meio. Elevado a 1 meio, porque o expoente ele estava na base aqui no numerador, agora eu trouxe ele para baixo, para o denominador, e ele ficou positivo. Agora eu posso transformar na operação inversa, como fizemos aqui. Fizemos aqui, o radical virou expoente. Eu vou trazer agora o expoente virar radical. Trazer como era antes. Vai ficar menos x, que divide agora aqui é a raiz, né? O índice aqui, o denominador é 2, então passa a ser a raiz quadrada, a raiz de 1
menos x ao quadrado. Tá aqui. E o 1 é o índice, né, dessa minha raiz. 1 não precisa colocar. Então, encontrei aqui, ó, deu um trabalho, mas eu encontrei a derivada dessa minha função. Então, a derivada da raiz de, aqui, né, da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, ficou menos x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Pronto, essa aqui é a derivada desse x, ó. Eu vou apagar aqui, vou dar uma apagada aqui, tirar essa parte aqui, todo o cálculo, ó. Vou deixar só a derivada, só o que eu quero. Pronto, tirando aqui essa parte, vamos precisar para calcular agora a derivada de g. Então, a derivada de g, ó, quem é g? G é o arco seno de x. Então, a derivada do arco seno de x, como vimos lá na tabela, ele nos disse que é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Ó. Só conferindo lá, vou conferir. É 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E dentro da minha tabela que trouxemos, que é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então está correto. Então a derivada de g é essa daqui. Agora é só fazer, ó, que ele quer a derivada do produto. Então vou somar agora, vou multiplicar cruzado. Ó. Eu tenho aqui, ó, como multiplicar cruzado, f' vezes g. Vou ter que multiplicar, depois vou somar o produto de f vezes g', trazendo aqui para baixo, ó, a derivada de y. Está aqui, a derivada de y, que eu quero encontrar. Quem é a derivada de f? Eu tenho aqui, ó, a derivada de f. Encontramos aqui, ó, é menos x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Agora, que multiplica g, ó. Quem é g? G é o arco seno de x. É o arco, multiplicando aqui, ó, é o arco seno de x. Mais, vou ter que somar aqui, ó, mais f. Quem é f? É raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. F é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Que multiplica quem? G'. Quem é G'? É 1, aqui, ó, é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Esse aqui, ó, vou tirar esse f' daqui para não atrapalhar o nosso resultado. Apagar ele aqui, vou apagar todo aqui. Pronto. Quanto é que é a derivada de g'? A derivada de g' está aqui, ó, é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Pronto, estamos chegando ao final. Agora, se observarmos, ó, eu tenho um x ao quadrado, eu tenho aqui raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado no numerador, e eu tenho raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado no denominador. Então, o que vai sobrar para mim somente é 1. Como é que fica essa derivada? Separando aqui, fazendo essa separação. A derivada de y é y' igual a menos x vezes o arco seno de x, que é o arco seno de x. Tudo isso aqui dividido por raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Sobrou aqui, ó, é mais, e só sobrou 1, mais 1. Então, essa é o resultado da derivada de y. A derivada de y, né, que é o produto, utilizamos a regra do produto na derivada e encontramos, né, menos x, o arco seno de x, dividido pela raiz de 1 menos x ao quadrado, mais 1. Certo, pessoal? Não se esqueça também de utilizar em exercícios, se tiver funções trigonométricas, as derivadas das funções trigonométricas estão aqui e as derivadas dos arcos trigonométricos também estão aqui. Então, espero ter ajudado vocês em mais esses 2 exercícios. Bons estudos e até o próximo vídeo.